Minhas saudações em Cristo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está aqui mais uma vez comigo no Reflexão em Vida. Minha gratidão por sua vida, meu convite para que você se inscreva no canal, que você ative o sino para que você sempre, quando novas mensagens forem postadas aqui no canal do Reflexão em Vida, você seja notificado. Que você também esteja divulgando o canal Reflexão em Vida, que você deixe aí o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal Reflexão em Vida. Nosso propósito é a glória de Deus e a edificação da Igreja do Senhor. Através de reflexões simples, reflexões pequenas, nós estamos aqui proclamando a palavra de Deus, estamos anunciando a mensagem do Evangelho. Nós estamos numa série de mensagens que tem por tema a perseverança dos santos. Hoje eu quero falar sobre a perseverança de Pedro. Amados irmãos, nós não encontramos nas Sagradas Escrituras relatos sobre a morte do apóstolo Pedro. Nós encontramos sim um diálogo entre Jesus e Pedro registrado por João no capítulo 21, a partir do versículo 18. Mas não é claro e não é direto ali acerca da questão de como seria a questão da morte de Pedro. Apenas estava preparando a Pedro para a morte que haveria de ocorrer. A única morte de um apóstolo que claramente é mencionada nas Sagradas Escrituras é aquela de Tiago, registrada lá em Atos capítulo 12, versículo 2, morto por Herodes. A morte dos demais baseia-se nos relatos da literatura extra-bíblica, principalmente nos escritos de Jerônimo, Tertuliano e Eusébio de Cesareia. Embora o livro de Atos, Hebreus, Tiago e o próprio livro de Pedro já registrem ou façam-nos perceber momentos de perseguições e de sofrimentos vividos pelos cristãos no primeiro século, nós não temos aqui um relato acerca dessa questão da morte de Pedro. O livro dos Mártires de John Foxe, no primeiro capítulo, ele fala que a primeira das 10 grandes perseguições aos cristãos ela foi desencadeada por Nero no ano 64 depois de Cristo. O autor ele conta que a tirania e a fúria do imperador foi tão cruel contra os cristãos a ponto de Eusébio de Cesareia dizer que as cidades elas se enchiam de cadáveres humanos, mostrando velhos, jovens e corpos de mulheres abandonados no meio da rua. O autor ele descreve a crueldade de Nero e mostra que a crueldade de Nero foi tão grande, tão tremenda, que não foram poucos que julgaram Nero como sendo o anticristo. A história relata que o apóstolo Pedro foi um entre as vítimas daquela ferrenha perseguição do imperador Nero contra os cristãos entre o primeiro século. Ao perceber que Nero buscava motivos para condenar Pedro, o povo rogou a Pedro com insistência para que ele fugisse da cidade. John, ele descreve em seu livro que Pedro, persuadido pelos importunos pedidos dos irmãos, se preparou para fugir da cidade. Porém, ao chegar ao portão da cidade, em uma visão ele viu o Senhor Jesus vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vas tu? Ao que ele respondeu: estou voltando para ser crucificado. Isto fez então com que Pedro percebesse nesta visão que se referia-se à sua própria morte, ao seu martírio. Diz então que Pedro voltou à cidade, onde ele foi capturado e condenado então à morte. Jerônimo diz que ele foi crucificado com cabeça para baixo e os pés para o alto, ao seu próprio pedido. Dizia ele: sou indigno de ser crucificado do mesmo jeito como o meu Senhor fora. Eu encerro então, irmãos, recordando as palavras de João no capítulo 21, versículo 18 até o versículo 19, as palavras de Jesus a Pedro. Na verdade, eu te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse: segue-me.
O que aprendemos então, irmãos, acerca do que nós acabamos de ouvir? Nós aprendemos mais uma vez sobre a necessidade de permanecer fiel ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Mesmo sobre a iminência da morte, precisamos ser leais ao Senhor. Lembramos do Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Precisamos, irmãos, fortalecer a nossa fé no Senhor. Mesmo em momentos tão difíceis da vida, precisamos confiar que o nosso Deus, Ele vai conosco. Na sua palavra Ele diz, quando passar pelas águas, elas não vão te submergir. Quando passar pelo fogo, chama nenhum arderá em ti. Não há uma promessa bíblica que nós seremos poupados, mas há uma promessa bíblica que o nosso Senhor nos acompanhará nos momentos mais adversos da vida. Nós aprendemos também que nós não devemos recuar, embora existam ameaças, embora o medo muitas vezes tente se assenhorar de cada um de nós, precisamos ser valentes, precisamos ser firmes em nossa fidelidade ao nosso Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, foi o que o Senhor falou à igreja de Esmirna. Recordemos então, irmãos, de alguma das palavras que o apóstolo Pedro declarou aos irmãos quando escreveu a sua carta. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 9, ele diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu quero encerrar essa reflexão orando com você e por você. Pai querido, Deus de amor, Deus de toda infinita e perfeita misericórdia, nós te exaltamos mais uma vez, Senhor, porque mais uma vez aprendemos através desse relato, ó Pai, sobre a perseverança de mais um homem de Deus, que diante das circunstâncias, diante das adversidades que ele passou, foi fiel ao Senhor. E com certeza é mais um entre os santos que aguardam o grande dia do Senhor, em que há de receber a recompensa das mãos do Senhor Jesus, por sua fidelidade, por seu amor, por não ter voltado atrás. Que venhamos ser tão firmes, Senhor, quanto Pedro foi, quanto outros homens foram fiéis e leais ao Senhor, mesmo diante de ameaças ou mesmo diante de situações tenebrosas da vida, que possamos seguir firmes e possamos olhar para o nosso alvo, que é Cristo, Senhor. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que você continue sendo fiel ao Senhor, que você continue participando do Reflexão e Vida e também compartilhando o Reflexão e Vida com outras pessoas. Deus abençoe sua